Muita gente não gostou desse filme, muita gente não entendeu, muita gente disse que o filme O Farol é ruim, né? É um filme que você sai do cinema ou você para de assistir, se você estiver em casa, e você fica pensando o que diabos esse filme quer falar, né? Então, eu decidi trazer aqui explicações, porque eu assisti esse filme ontem de noite, inclusive eu fiquei com essa sensação, é, pe- é, tive o sono até prejudicado, né? Porque eu demorei para dormir, porque quando eu me deitei na cama, eu fiquei pensando, como é que a gente pode interpretar esse filme, né? E aí eu acabei entendendo esse filme a partir da perspectiva da psicologia analítica, que é o que eu quero trazer aqui para você. A psicologia junguiana, né? Então, mesmo que você não seja estudante de psicologia, você vai conseguir entender o que a gente vai falar aqui e, consequentemente, você vai conseguir entender o que o filme O Farol queria dizer. A gente vai trazer uma perspectiva, como ele é um filme conceitual, tem muita margem para interpretações, mas eu acredito realmente que uma das principais propostas, se não a principal proposta do Robert Eggers, que é o diretor, é a partir da perspectiva da psicologia analítica. E eu realmente acredito nisso, por quê? Porque o Robert Eggers, ele é o mesmo diretor de A Bruxa, né? E A Bruxa, no final, inclusive, tem uma mensagem dizendo que o filme teria sido inspirado em contos de fadas. E eu acho tudo muito isso fascinante, né? Eu sou psicanalista, sou estudante de psicologia neste momento, e estou estudando, estou fazendo uma pós-graduação em psicologia analítica. E eu me interesso muito por contos de fadas, por mitologia, por lendas urbanas, por exemplo. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque, assim, o Robert Eggers, ele já, no filme A Bruxa, ele já flerta muito com essa questão de como essas histórias, por exemplo, que hoje a gente entende que são contos de fadas, como elas eram histórias que se aproximariam daquilo que a gente poderia classificar como terror, tá? Então, os contos de fadas, eles eram, lógico que antes não tinha essa classificação, mas eles eram essa questão, eles eram contados e transmitidos causando um terror. Tanto é que o Bruno Bettelin, no livro A Psicanálise do Conto de Fadas, ele tem um capítulo que ele diz assim, por que que os contos foram pós-escritos, né? Então, isso seria o tema de um vídeo à parte, mas os contos, eles foram reeditados, eles foram reescritos ou eles foram pós-escritos e, na verdade, eles perderam essa essência que eles tinham, né, de causar temor, de causar terror e por aí vai. Fora isso, se você for estudar, por exemplo, a questão de lendas rurais na Idade Média, ou até mesmo logo depois, né, no início do capitalismo, no início do período moderno, você vai perceber que as fadas não eram tão boas assim, né? Então, na Europa, por exemplo, tinham várias fadas que elas matavam os camponeses e por aí vai. Então, quando o Robert Eggers ele vai trazer essa perspectiva de A Bruxa, ele vai justamente se aproximar de toda essa atmosfera. E eu achei isso fantástico. Agora, na questão do farol, tem muito de mitologia grega e tem muito de teoria, pelo que eu entendi, teoria psicanalítica, né? Desculpa, teoria analítica, né? Teoria junguiana. Da psicologia analítica. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao canal Cine Teologia Cultural. Prazer imenso ter você por aqui. Aqui no nosso canal nós combinamos terror e cultura. E eu vou tentar simplificar essas explicações, né? Eu deixei anotado aqui alguns tópicos e eu vou ler. E eu não vou me preocupar com questão de edição aqui nesse vídeo. Eu vou justamente fazer como se fosse uma live, tá? Então vamos entender melhor essa questão do filme O Farol, do Robert Eggers. Primeiro ponto que eu queria destacar, a presença de lendas lá. Eu achei essa atmosfera muito boa. Porque, por exemplo, tem dois personagens, né, que é a questão do Efraim e a questão do Thomas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu vou tratar os dois como Efraim e o Thomas. Eu não lembro qual é o sobrenome do Efraim, mas enfim, seria o personagem principal, digamos assim, porque um dos dois acaba se destacando ali, né? Ele tem a história se baseia mais nele do que no Thomas. O que acontece? Essa questão de lendas, você vai ver a percepção deles. O filme se passa em 1890 e a visão de mundo dos dois é muito influenciada por essas questões de superstição, né, de misticismo. Eu achei tudo muito isso fantástico, né? A questão de você não pode, por exemplo, bater numa ave, você não pode espantar uma ave, você tem que tratar ela bem, porque senão isso vai trazer maus ares para você, né? Tem uma hora que mostra até o vento mudando, né? E eu imaginei na hora que o rapaz ia falar alguma coisa assim, o vento mudou, né? Porque eles falavam isso, o vento mudou. Eu não sei se você sabe, inclusive, mas a malária, por exemplo, né, essa doença malária, ela tem a origem, o nome dela tem justamente a origem nisso aí.
seriam maus ares, né? Então, quando a malária atingia uma determinada tribo indígena, né, um determinado grupo social, o que acontece é que eles entendiam que estava chegando os maus ares, então os ventos mudaram, né? Estão vindo maus ares. Aqui no Brasil, a gente tem uma ilha pouquíssimo conhecida, que é um dos lugares mais perigosos do mundo, que é a Ilha de Queimada Grande. Lá tem uma história que você pode acompanhar, por exemplo, no livro o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Nesse livro, o Leandro Narlock vai falar sobre uma ilha de Queimada Grande que teve uma expedição para lá, para essa ilha. E quando eles estavam saindo de lá num barco, eles perceberam um vento quente passando por eles. Então o que acontece é que eles decidiram voltar e queimaram toda a ilha. Justamente porque eles tinham essa percepção, né? E a gente tá falando de navios e lá no Farol tinha um que era, enfim, um marinheiro, alguma coisa assim. Eu não sei, o nome não é marinheiro, mas me fugiu agora da mente porque eu não tenho roteiro geralmente para gravar vídeo. Mas o Thomas, na verdade, e como ele tinha essa vivência do mar, ele tem muito essa percepção, né? Você não pode fazer isso porque dá azar, você não pode fazer isso porque os ventos vão mudar e tal. Então eles tinham essa percepção. Eu achei isso fantástico, porque o personagem ele é muito bem construído. Você sempre vai ver, pelo que eu estou entendendo, como Robert Eggers é um diretor novo, eu estou ansioso pelo próximo filme dele. Você sempre vai ver essa presença, né, dos contos de fadas, das lendas, da mitologia e tal, e por aí vai. Inclusive, em diálogos do próprio Thomas, que eu não vou conseguir lembrar agora, você vai conseguir ver a presença, ele dando exemplos. Tem uma hora, por exemplo, que o Efraim diz que não gosta da comida dele, e ele quer amaldiçoar o Efraim. Então ele chama, né? Ele clama por deuses do mares e dos mares e por aí vai. Então ele tem muito essa visão de mundo e eu achei realmente muito isso fantástico. Para mim foi uma experiência muito boa. Agora vamos entender o filme propriamente dito, que essa foi só uma introdução. Eu quero falar sobre a questão da guerra psíquica, porque eu entendi aquele filme como você acha talvez que aquilo sejam duas pessoas. Eu acredito que tudo aquilo ali, o Farol, a ilha, o Efraim, o Thomas, a sereia, por exemplo, tudo aquilo faz parte, por exemplo, da guerra psíquica do ser humano, tá? Então tudo aquilo é o que acontece na mente da gente. Ali é apresentado de forma simbólica o que acontece dentro da mente da gente. E, inclusive, a coloração do filme, o preto e o branco, né? Essa dicotomia entre luz, trevas e tal. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, por exemplo, na psicologia analítica, o Jung ele vai trazer um conceito de sombra. O que seria essa sombra, por exemplo? Todos nós temos uma parte nossa que é invejosa, todos nós temos uma parte nossa que é egoísta, por exemplo, todos nós temos desejos sexuais que a gente não se sente confortável para lidar com eles, então isso faz parte do ser humano, tá? Só o fato, por exemplo, de você achar que não tem essa parte sua, só o fato de você achar que você é uma pessoa essencialmente boa, e muita gente tem essa visão equivocada, porque isso não passa de uma fantasia do ser humano, você acha isso porque você não passa por análise, ou você, por exemplo, não passa por terapia, né? Porque na terapia a gente se confronta muito, principalmente se for essa questão da terapia analítica, essa questão da psicanálise, por exemplo, você se confronta muito com um lado seu, que é um lado que você não conhecia, porque você jogou para a sombra. É aquilo que você não consegue dar conta. Então, por exemplo, o Jung ele vai trazer esse conceito de sombra. O ser humano ele joga para a sombra tudo aquilo que ele não dá conta, que é desconfortável psiquicamente para ele. E a partir dessa perspectiva, a gente não aprende a conviver com essa sombra. Nesse caso daí, eu acho que a cor do filme, ele sendo em preto e branco, caiu muito bem. Porque eu até vi a forma como minha esposa estava assistindo, que eu assisti com ela, e eu assisti também o filme e a gente estava forçando a nossa vista para tentar ver, enxergar aquilo que estava acontecendo lá. Então eu acho que é uma experiência multidimensional. Porque não é só o que está acontecendo ali, né? O que está acontecendo também com quem está assistindo o filme, né? Que você tem que forçar a sua vista para você ver o que é que está na sombra. Eu acho que isso fala muito, né? A forma como o telespectador ele tem que forçar a vista para poder assistir e desvendar o que é que tem naquela sombra do filme. Essa experiência, para mim, é uma experiência marcante, porque eu fiquei pensando que isso, na verdade, é o esforço que deveria ser feito para a gente tentar entender o que é que tem na nossa sombra, né? A gente deveria fazer esse mesmo esforço justamente para poder enxergar
todo esse conteúdo que a gente joga para a sombra, porque não é socialmente aceito e porque nem a gente aceita que a gente tem essa parte nossa, né? É uma parte sombria, como eu já disse. Então, a impressão que eu tenho, por exemplo, eu vou dar um parênteses aqui, que é o seguinte, eu vou ter que falar de spoiler, tá? Então, eu vou soltar spoiler agora, porque não tem como a gente fazer a interpretação desse filme sem falar sobre o final, sem fazendo o link com o final. Então, se você tem problema com spoiler e não assistiu o filme ainda, aqui abaixo tem um botão de salvar. Você pode clicar, aí você vai, assiste o filme e depois você volta a assistir o nosso vídeo aqui para poder fechar o seu raciocínio, tá? Mas a questão do farol que eu queria falar e o que tem a ver com a sombra é justamente o movimento que o Efraim fez. Que ele queria, a qualquer custo, ele queria ir para o farol, que era a única fonte de luz permanente lá na ilha, né? Então, o Jung, por exemplo, ele vai dizer que se você ignora o conteúdo da sombra, ou seja, se você foge desse conteúdo, você não tem como viver uma vida psíquica plena, tá? Que não vai passar pelo processo que Jung vai chamar de individuação. Esse movimento que esta pessoa, no caso o Efraim, ele faz de ir a qualquer custo para a luz, me parece, de certa forma, mais do que uma curiosidade, mas talvez um medo da sombra, né? Porque, a princípio, o filme trata isso quase como se fosse uma curiosidade, mas aí eu fiquei pensando, será que também não seria o medo do escuro? Também não seria o medo da sombra? Também não seria o medo de permanecer nesse lugar que é longe, afastado da luz? Né? Então, isso traz a reflexão sobre como a gente, quando a gente vai para a luz, e não aprende a conviver na sombra, ou seja, não aprende a entender o nosso conteúdo que está lá na sombra, a gente não está indo para o caminho da individuação, que é tratado por Jung, né? A gente poderia entender como um caminho de vida saudável, psíquica, né? Uma vida plena, psiquicamente falando. Então, essa questão do preto e do branco, da coloração do filme, do farol, e o movimento dele ir para o farol, que era a única fonte de luz da ilha e tal, me parece muito que dá para entender isso a partir dessa perspectiva da sombra, né, da psicologia analítica. Outra questão que eu quero falar aqui com você é a questão do ânimos, né, e ânima. O Jung, na psicologia analítica, vai dizer que isso é o correspondente ao lado feminino ou masculino do sexo oposto. Eu vou tentar explicar. Uma mulher, ela tem que aprender a conviver com o ânimos, que seria inconscientemente o lado masculino dela. E o homem, ele tem que aprender a conviver, né? Pelo menos eu estou falando tem que aprender a conviver no sentido de, se você aprende a aceitar esse conteúdo, se você aprende a conviver com ele, né? Harmonicamente falando, você está a caminho de uma vida mais consciente. Isso diria o Jung. No caso, todo homem tem o ânima, que seria inconscientemente o lado feminino do homem, tá? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o filme ele se passa no ano de 1890. Então, neste momento daí, do ano de 1890, você teria ali uma configuração onde as mulheres fazem serviço de casa e os homens são os que mandam, né? Então, o homem que estabelece, que dita as regras e por aí vai. Não sei se está saindo barulho de chuva, mas começou a chover muito aqui. Enfim, eu vou continuar explicando, acho que você vai escutar alguma coisa aí, mas presta atenção aqui na minha fala, porque tem gente que se desconcentra, né? Então, vamos lá. Essa questão do ânima e do ânimos me pareceu muito ser simbolicamente apresentado pelo, no caso, o ânima seria o Efraim, né, o lado feminino, e o ânimos seria o Thomas, que seria o cara que manda e tal, tal, tal. Lembrando que essa configuração lá em 1890, porque você tem que fazer esse transporte, né, para o período. Então tem toda essa sociedade patriarcal, toda essa sociedade machista. Me chama a atenção que o Efraim, em determinado momento, ele vai dizer o seguinte: eu não vim para cá para fazer serviço de esposa. É mais ou menos isso que ele fala, que ele está reclamando dele ter que fazer serviços, inclusive serviços domésticos e por aí vai. Então, a única forma, me parece, deles conviverem bem naquela ilha é se eles aprendessem a aceitar um ao outro, né? Não entrar em guerra. Então, eu acho que esse simbolismo ele fala muito bem sobre mulheres que têm determinados conflitos, porque não aprendem a aceitar a questão do lado masculino que existe em si, né? E a mesma forma homem, né? Acho que o homem tem muito mais dificuldade sobre isso. O homem não aprende a aceitar e a conviver bem com o lado feminino dele. Eu acho que essas brigas, né, entre Efraim e Thomas, simbolicamente falando, é justamente a guerra que a gente tem dentro da gente por não se permitir, muitas vezes, o homem deixar o lado feminino dele falar.
e a mulher deixar o lado masculino dela falar. E também tem uma questão interessante aqui que eu acho que é o seguinte, o Efraim, na verdade, ele não é Efraim. Ele vai dizer, já depois da metade do filme, já para o final do filme, ele vai dizer que o nome dele é Thomas, que é o mesmo nome do outro camarada. E aí é que tem uma possível interpretação de que os dois seriam a mesma pessoa, o que corrobora esta percepção que a gente está trazendo para cá de que tudo aquilo ali, não só o Efraim, como Thomas, como o farol, como a sereia, por exemplo, como o mar, né, como a ilha, tudo aquilo ali fala sobre os nossos conflitos psíquicos. Em determinado momento da minha vida, mais precisamente em 2016, eu vivenciei um conflito muito grande. Eu lembro de ter falado com um amigo meu que era uma luta desleal a gente lutar contra a nossa própria mente. Hoje eu aprendi a guerrear contra a minha própria mente, mas só aprendi depois que eu aceitei o conteúdo que existe na sombra. Só depois que eu aceitei, por exemplo, o ânima, né, que seria o meu lado feminino, por exemplo. E quando a gente fala de lado feminino, muitos homens, né, justamente por não ter esse desenvolvimento do seu lado feminino, acham que a gente está falando sobre a questão de sexualidade. É muito mais amplo do que isso, tá? Entrar em contato realmente com o seu lado feminino é importantíssimo para o homem. Inclusive, eu acho que aqui no Brasil a gente tem, né, entre aspas, uma tendência ao patriarcado, ao machismo, justamente porque os homens têm muita dificuldade em lidar com esse lado feminino. Eu acho que o empoderamento das mulheres, por exemplo, é algo que vai obrigar os homens a entrar em contato com esse lado e repensar a sua forma de estar no mundo, repensar o seu papel e por aí vai. Os homens que não fizerem isso estão liquidados, né? Isso, inclusive, é tratado por Walter Boechat num livro junguiano chamado A Mitopoese da Psique. Muito bom. Mas, voltando a falar sobre essa questão do Efraim, do Thomas, o Efraim, na verdade, ele, em determinado momento, vai dizer que o nome dele também é Thomas, né? Isso me chama a atenção por dois motivos, né? Primeiro, a questão da persona, tá? Então, persona também é outro conceito em Jung, né? A gente cria uma capa, né, com determinados comportamentos que são aceitos socialmente e muitas vezes a gente se confunde nessa persona. Então, a persona, ela não necessariamente é ruim. Porque se você for para a rua, se você for para o mercado de trabalho, se você for para uma faculdade, se você interagir com as pessoas, não levando em conta, por exemplo, que você precisa se adequar socialmente, você vai eliminar completamente a persona e você não vai ser aceito nos lugares, tá? Então essa persona, ela é importante para o convívio social, para a política da boa vizinhança e por aí vai. Só que existem pessoas que se confundem nessa persona e não aceitam que também são sombra, não são só persona. São sombras, são ânimos e ânima. Então você tem como mulher um lado masculino, como homem você tem um lado feminino e você também tem um lado sombrio, né, com aqueles conteúdos que você mais julga e que você não gosta das outras pessoas, que a gente vai chegar lá. Essa questão do Efraim Thomas me chamou a atenção para o seguinte, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas o fato aqui é que quando o Efraim, ele sendo Thomas, ele se coloca como Efraim, me pareceu muito, pelo menos eu entendi essa questão justamente como uma persona de toda aquela pessoa que a gente não sabe quem é e que simbolicamente o psiquismo dessa pessoa foi representado nestes elementos do filme, tá? E aí essa questão do Efraim, ele sendo também um Thomas, que é o mesmo nome do outro Thomas, então os dois teriam o mesmo nome, a gente pode entender o mecanismo de defesa do ego, que seria a projeção. Esse mecanismo ele já é interpretado por toda a psicologia, mas ele foi um conceito de Freud, né? Do pai da psicanálise. Então, a projeção, o que é? Eu projeto em outra pessoa aquilo que está no meu inconsciente. Aquela parte que eu não gosto, aquela parte que eu não dou conta, né? Isso fica muito evidente, por exemplo, em casamento. Existem várias pessoas que estão casadas que reclamam do outro parceiro justamente aquela característica que essa pessoa tem, mas que fica muito mais evidente no outro porque ela não quer aceitar que tem aquela característica, né? Eu já passei, por exemplo, por uma situação onde a pessoa reclamava da minha bagunça e depois que houve o divórcio, esta pessoa apresentou ser extremamente desorganizada, né? Então isso é muito comum acontecer. Não é que a pessoa seja boa ou seja ruim. Isso é intrínseco ao ser humano, nós estamos implicados nessa questão. Quanto mais você faz sessões, né, de psicologia ou de psicanálise, mais você se aproxima desse conteúdo e você começa a conviver melhor com as pessoas. Isso resolve os seus conflitos, porque você começa a aceitar
dessas informações e você começa a projetar isso para as pessoas, mas agora você já percebe que você está projetando. Então você, ao invés de focar nos erros da outra pessoa, você começa a focar nos seus erros para se tornar uma pessoa melhor. Em vários momentos você vai ver o Efraim e o Thomas, eles brigando entre eles. E eu achei engraçado porque um chama o outro de bêbado, né? E o Thomas, que bebe muito, vai chamar o Efraim e vai dizer assim, você está bêbado e tal. Mas ele, na verdade, se alcoolizava com muita frequência. Então, me pareceu ser muito essa questão, essa guerra psíquica que causa a projeção. É um conteúdo que é seu, um comportamento que é seu, uma característica que é sua, mas você não quer aceitar isso, você não dá conta disso, você não sabe como lidar com isso, e você projeta para outra pessoa. Tem uma frase da psicanálise interessantíssima que diz o seguinte: o que lhe incomoda no outro é problema seu. Então, se está incomodando algo no outro, é você que tem que resolver, você que tem que olhar para você, para dentro de você, entender por que que aquilo está lhe incomodando. E quando você faz esse movimento, você começa a perceber que muito do que está lhe incomodando no outro é porque também é característica sua. Isso é uma coisa assustadora, nem todo mundo tem coragem para fazer esse movimento. E só para o vídeo não ficar muito longo aqui, né, porque tem muita coisa para a gente falar, mas eu acho que com isso que a gente já apresentou, já dá para você ter uma ideia mais ou menos do que trata o filme, ou pelo menos do que eu acho que trata o filme, inclusive considerando a aproximação de Robert Eggers com a psicanálise e com a psicologia analítica. Eu quero falar sobre essa questão de mitos, porque a própria psicologia analítica vai trabalhar muito com essa questão de mitos, e os próprios conceitos da psicanálise, né, como questão de narcisismo, como questão de complexo de Édipo, também tem muito dessa mitologia grega, né? Eu achei interessantíssima a questão do final do filme, porque o final do filme, eu tive a impressão que quando o Efraim ele chega na luz, ele cai do farol e eu escutei, tive a impressão que eu escutei um barulho de como se a perna dele estivesse sendo quebrada. E, inclusive o Thomas tinha também uma dificuldade na perna, ele teve um problema na perna. Então assim, é mais um fator que faz com que a gente entenda que trata-se da mesma pessoa. E aí eu volto a dizer, né? Não só os dois, mas também a questão da ilha, da casa, das sombras e por aí vai. Então você tem ali, depois que ele chega na luz, né? Você tem uma cena onde ele está deitado, né? E esta cena, na verdade, ele deitado com a barriga ferida e vários passarinhos comendo ali algo que tinha na barriga dele, no caso as vísceras dele, né? E aí isso é uma referência, uma alusão muito forte com a questão de Prometeu, que é da mitologia grega. Porque só fazendo um resumo para você, o Prometeu, ele rouba o fogo, né? Ele rouba o fogo, então fogo você pode entender que era o farol, porque o fogo também representa luz, né? Representa inclusive até poder, porque ele rouba o fogo e entrega para os seres humanos. E a partir daí ele causa inclusive até um certo desequilíbrio na natureza, porque agora os humanos eles são maiores do que os animais, porque agora eles têm habilidade do fogo, eles têm acesso ao fogo. Então eles podem controlar os animais e isso acaba causando um certo desequilíbrio, né? Isso é uma forma de interpretar. Mas o que eu queria falar aqui é que o Prometeu ele foi castigado por Zeus, justamente por ter roubado esse fogo. E um dos castigos dele é justamente a questão dele ser amarrado numa pedra e todo dia vai um pássaro lá, que eu não me lembro qual é, mas o pássaro vai comer o fígado dele. Só que aí qual é o detalhe? O fígado dele se regenera na parte da noite. O que significa que ele teve um castigo eterno e ele ficou eternamente sentindo as dores, né, e a agonia de um pássaro tendo que comer o fígado dele eternamente, né? Então, basicamente, ali realmente me pareceu ser me pareceu não, com certeza é, né? Não tem como não ser uma questão de uma referência da mitologia grega, fora outras que aconteceram lá e tal. Mas enfim, eu acho que com esse apanhado que a gente fez aqui, dá para você entender muita coisa. Se você assistir o filme novamente, ou se ele estiver fresco na sua mente, você refletir sobre esse filme com essas informações que a gente trouxe para cá, eu acho que vai ser muito interessante para você, tá? Espero que você tenha gostado, um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, e eu vou deixar aqui abaixo o link do meu canal lá de psicanálise e psicologia, tá? Inclusive a gente vai começar a postar uns conteúdos lá de psicologia analítica. Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.